Olá! Que alegria estar diante do televisor, eu do lado de cá e você do lado de lá. Obrigado pela sua audiência. Rede Século XXI, programa Luz da Vida, mais uma vez está no ar. E glorifico a Deus por mais uma semana que começa. Que essa seja uma semana abençoada. Começamos muito bem essa semana com o Dia do Senhor, o dia que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Está começando mais um programa Luz da Vida, pela terceira vez dedicado ao tema do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos, as últimas realidades que acontecerão com a humanidade terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65. Esse é o terceiro programa que dedicamos ao inferno. Continuamos a nossa abordagem ainda no Antigo Testamento. Em síntese, os 2 programas anteriores trataram da evolução, por assim dizer, da concepção no mundo judaico da vida após a morte. A primeira manifestação de vida após a morte não é nem vida após a morte, já que essa realidade se chama mansão dos mortos, não mansão dos vivos. O lugar subterrâneo, embaixo da terra, um lugar tenebroso, escuro, onde residem, segundo a fé primitiva de Israel, os mortos. Essa mansão era chamada de Sheol. Depois nós avançamos para o pensamento no tempo dos livros sapienciais, já com uma certa noção de retribuição para os bons e para os maus, uma certa distinção que já começava a se formar na teologia de Israel, a separação após a morte do local onde vivem os bons, do local onde vivem os maus, para onde iriam bons e maus. Hoje nós vamos a um texto crucial, o texto de um dos profetas mais tardios, o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde nós vamos ter claramente a convicção, a fé de Israel aqui já professa a ressurreição da carne, a ressurreição dos corpos, a ressurreição dos corpos das pessoas que morreram. E, consequentemente, o julgamento, e um julgamento que, após ele, retribuirá aos bons com algo e punirá os maus com algo. Esse é um passo muito importante na fé de Israel sobre o pós-morte. É um texto, é um divisor de águas, podemos dizer assim, o livro do profeta Daniel. Vamos então ao texto. Daniel capítulo 12, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas com um perpétuo resplendor. Mais claro do que isso, impossível. Aqui a fé de Israel professa: todos ressurgirão, uns para a ignomínia eterna, a eterna condenação, a infâmia eterna, portanto, eterna, que não acaba jamais, a ignomínia, o desprezo eterno, que não acaba mais. Então, um lugar diferente do lugar para onde irão os outros que ressurgirão para a vida eterna. Uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Aqui é curioso que a ignomínia eterna não é chamada de vida eterna. O Apocalipse vai chamar o inferno de morte eterna.
ou de segunda morte, mas não de vida eterna. Portanto, o que recitamos no credo, creio na vida eterna, a vida que há de vir, no símbolo niceno-constantinopolitano, não pode ser identificada com o inferno. Claro que, como apêndice da vida eterna, o oposto, isto é, o destino reservado para os maus, para os infames, para os réprobos, se chama morte eterna, mas não vida eterna. Não se diz do inferno vida eterna. Porque o afastamento de Deus, que é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A comunhão com Cristo é vida, estar com Cristo é vida, mas estar afastado de Cristo não é vida. É morte, mas morte não no sentido metafísico que deixa de existir. No inferno ninguém vai ser destruído, nem os anjos maus, nem os condenados. Então vejam a diferença de nomenclatura. Uns para a vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. São nomenclaturas bem diferentes. Então o livro do profeta Daniel já vislumbra, mesmo sem entrar em detalhes, o inferno, ignomínia eterna, infâmia eterna, mas não entra em detalhes. O texto também não fala do julgamento pós-morte, mas é óbvio que ele está embutido aqui. Agora nós vamos ver no livro do profeta Isaías, capítulo 66, precisamente essa ideia, a primeira vez que se vai falar do inferno com os moldes, com a concepção, não exatamente, mas com uma concepção muito parecida com a concepção de inferno no Novo Testamento. Inferno como o lugar dos condenados, como o estado, a condição dos réprobos. É Isaías capítulo 66, é o último capítulo do livro do profeta Isaías. É o trito Isaías. Isaías foi o livro de 66 capítulos, foi redigido em 3 momentos. Isaías, capítulo 1 até o capítulo 39, é o proto-Isaías. Provavelmente foi redigido antes do exílio. De 40 até 55 é o Deutero-Isaías, é o segundo Isaías, foi redigido, com algumas exceções, durante o exílio. E o trito-Isaías, de 56, capítulo 56 ao capítulo 66. Isaías 66, que vamos citar agora, 2 versículos, foi escrito após o exílio. Então, foi escrito numa época bem mais próxima de nós. E vejam bem, numa linguagem própria do seu tempo, da literatura apocalíptica e também profética, o que o profeta escreve a respeito do destino dos maus, após a morte. Pois o Senhor virá no meio do fogo, com seus carros semelhantes ao furacão, para satisfazer sua cólera num braseiro e cumprir suas ameaças em chamas ardentes. Porque o Senhor fará a justiça de toda a terra pelo fogo e de todo o ser vivente pela espada, e muitos cairão aos golpes do Senhor. Chamas ardentes, golpes, o Senhor que vem no meio do fogo, com seus carros semelhantes ao furacão, isso é bem típico da linguagem apocalíptica. Mas aqui já temos elementos que Jesus, no Novo Testamento, vai utilizar para descrever o inferno. Fogo do inferno, fogo que não se apaga, choro e ranger de dentes, fogo da Geena. Aliás, a palavra Geena nós vamos ver aqui no segundo bloco, quando essa nomenclatura passa a ser introduzida, começa a aparecer em Israel, e mais para frente, quando ela vai começar a designar o inferno. Geena, eu já antecipo a vocês, é um local
que fica ao sul da atual cidade de Jerusalém. Naquela época ficava fora das muralhas de Jerusalém. Era um vale. O vale do Enon, ou Inon, o nome de um homem. A gente vai ver no segundo bloco textos do Antigo Testamento que descrevem esse vale. Era um lugar onde os habitantes de Jerusalém jogavam lixo, imundícias, sujeira e queimavam. Naquela época não tinha nada de reciclagem de lixo como existe em muitas cidades hoje. E aquela chama era constante. Sempre tinha ali mau cheiro, sujeira e fogo. Eles tocavam fogo na sujeira que era jogada ali. Era um vale imundo. Hoje é um bairro chique de Jerusalém, um bairro de classe alta, casas luxuosas, enfim, o Vale do Inom. Mas no tempo de Jesus era um vale, o Vale das Imundícias, o Vale da Chama Perpétua, o Vale do Fogo. A simples contemplação repugnava os olhos, as pessoas queriam distância dali, era um vale mal cheiroso, de imundícia e de fogo. Fogo queimando a sujeira, queimando o lixo. Daí se fala do Vale do Inom, Ge-Enon, daí vem Geena, Ge-Enon ou Geena, Geena. Pronto, isso para vocês entenderem a nomenclatura que vai ser usada por Jesus no Novo Testamento, ainda não chegamos lá, para descrever o inferno. Isto é, os judeus de Jerusalém, vislumbrando aquele vale horroroso de sujeira, de imundícia e de fogo constante, transpuseram para essa realidade de tormento, de sofrimento, de amargura que jamais acabará, fogo eterno, o fogo que não se apaga, o fogo da Geena. Então, o inferno, realidade após a morte, é descrito com as categorias de um vale que existia bem ao lado de uma das muralhas de Israel, onde se lançava o lixo, onde se tocava fogo nesse lixo, um espetáculo mal cheiroso, horroroso, de chama ardente que jamais apagava. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, daremos continuidade com textos do Antigo Testamento ao Vale da Geena. Até logo mais. Olá, cá estamos para dar continuidade ao nosso terceiro programa, Luz da Vida, dedicado ao tema do inferno. Depois desse breve intervalo, retomamos o nosso argumento, terminamos o primeiro bloco falando sobre o Vale da Geena. Espaço próximo à cidade de Jerusalém, que ainda existe hoje, mas não tem mais aquele caráter repulsivo, horroroso, horrendo, mal cheiroso, o lugar onde se depositavam o lixo, as imundícias da cidade de Jerusalém, e se tocava fogo, e sempre ali havia fogo, fogo queimando o lixo, imagem que foi utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo para descrever o inferno. O Vale do Inom, o Ge-Enon em hebraico, daí vem a palavra Geena, Ge-Enon, Geena, Geena. É o local que descreve uma realidade que mais para frente vai ser explicitada por nosso Senhor Jesus Cristo, o lugar do tormento eterno do fogo que não se apaga. Imagem, linguagem utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo para descrever o inferno. Vamos mostrar todos os textos onde Jesus descreve o inferno, chama o inferno de fogo da Geena. O fogo do inferno é o fogo da Geena. Agora, o local, já no Antigo Testamento, esse local se tornou um local de maldição, um local horroroso, um local
a ser evitado pelas pessoas. Só iam lá quem jogar o lixo. E por que esse vale, o vale da Geena, o vale do Hinnom, o Geena, passou a ser um local tido como maldito? Porque vários reis de Israel que praticaram a idolatria chegaram até a passar pelo fogo os seus próprios filhos. Reis de Israel, atenção, reis de Israel, que mataram seus filhos passando ao fogo nesse vale. Aos deuses pagãos. Então se tornou um local amaldiçoado, um local maldito, um local a ser evitado. Jeremias capítulo 7, versículo 31. Vamos a esse texto que mostra o Vale da Geena como lugar amaldiçoado, lugar da comissão das mais piores atrocidades, o lugar em que reis de Israel, e não somente eles, mas também seus súditos, para adorar os deuses pagãos, levavam seus filhos para lá. Matavam seus filhos e queimavam os corpos de seus filhos. Jeremias 7, versículo 31. Ergueram o lugar alto de Tofete, no vale do Ben-Hinnom, para lá queimarem seus filhos e filhas, não lhes havendo eu ordenado tal coisa que nem me passara pela mente. Vale de Ben-Hinnom. Vale da Geena. O local para onde iam os idólatras cometeram as piores impiedades, absolutamente algo proibido por Deus, seja porque traduzia o culto aos deuses, seja porque se matava um ser humano inocente, ou seja, filho do rei, filho daquelas pessoas que adoravam essas divindades. Perceberam? Porque o Vale da Geena, de onde Jesus vai tirar fogo da Geena, se tornou um lugar maldito. Eu já disse que hoje é um bairro chique de Jerusalém, mas no tempo de Jesus não era não. Jeremias 7, 31. Vamos a outro texto do próprio livro do profeta Jeremias, capítulo 19, versículos de 6 a 7. Por tudo isso virão dias, oráculo do Senhor, em que este lugar não mais se chamará Tofete, nem Vale de Ben-Hinnom, mas sim Vale da Matança. Aí aniquilarei os planos de Judá e Jerusalém, e ordenarei que caiam seus habitantes sob a espada dos inimigos e pelas mãos daqueles que odeiam a sua vida. Entregarei seus cadáveres como pasto às aves do céu e aos animais da terra. Aqui nós já temos um avanço, temos uma novidade. Deus promete castigar aqueles que praticaram essas barbaridades, essas atrocidades no Vale do Hinnom, no Vale da Geena, e os seus cadáveres vão ficar expostos. Uma alusão bem distante ainda, é verdade, do castigo que Deus reserva para os maus na realidade, que mais para frente, com Jesus, vai ser chamada de fogo da Geena. Perceberam aqui? Vale da Geena, fogo da Geena, castigo no Vale da Geena, tempo do profeta Jeremias, fogo da Geena no tempo de Jesus, o castigo eterno para a punição eterna para os maus. Muito, no meu entendimento, muito interessante. Agora, antes do castigo final, definitivo, eterno, nós temos aquilo que nós já tratamos em 65 programas, que é a questão do juízo. Não vamos tratar do juízo dos bons, só vamos tratar do juízo dos maus, ainda no Antigo Testamento.
Não é uma passagem. Nós já vimos, quando estudamos o juízo, que alguém que morre em pecado mortal já desce imediatamente para o inferno sem passar pelo julgamento. Não. Todos os que deixarem esta vida deixaram, ou vierem a deixar, ou deixam esta vida, são e serão julgados na hora da morte. Muito bem. Essa ideia que associa o julgamento dos maus como prelúdio, como requisito antecedente, se é que se pode falar de anterior após esta vida, quando o tempo acaba, mas vamos considerar assim somente para a questão lógica, a ordem, porque primeiro é o juízo, depois vem o inferno ou, se for o caso, o paraíso. Vamos ao livro da sabedoria para nós descobrirmos esta realidade, como está manifestada neste livro sapiencial tão importante. Primeiro, Sabedoria, capítulo 15, versículo 15. Os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Os justos viverão eternamente. Em que sentido? No sentido dos gregos que negavam a ressurreição da carne e acreditavam na volta das almas aos corpos, a metempsicose é o termo técnico, não é? As almas que deixam os corpos e entram em outros corpos para supostamente se purificar. Já temos aqui uma ideia de viver eternamente. Os justos. Pulemos agora para Sabedoria, capítulo 6, versículo 6. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. Epa, aqui temos uma coisa nova. Em que sentido se deve entender examinar os poderosos sem piedade? O texto não é claro. É preciso que esperar mais textos do judaísmo tardio, outros textos mais recentes que esse livro da sabedoria. Estamos aí, ano 250, anos 200, mais ou menos, antes de Cristo. É um dos livros mais recentes do Antigo Testamento. E também a ideia de julgamento perante Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e a ideia da apresentação logo após a morte diante de Nosso Senhor para a prestação de contas dos nossos atos, segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Isso sem esquecer a ideia do juízo final, quando todos comparecerão diante de Jesus, que virá na condição de rei para julgar os vivos e os mortos, um rei que virá na condição de filho do homem. Pulemos agora para o capítulo 15, ainda do livro da sabedoria. Eu repito, estamos no judaísmo tardio, estamos já bem próximos de Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto as ideias estão mais elaboradas, estão mais próximas da teologia do Novo Testamento quanto à morte, quanto ao juízo e quanto ao inferno e, obviamente, quanto ao paraíso. Sabedoria, capítulo 15, versículo 8. Do mesmo barro forma também como obreiro perverso uma vã divindade, ele que ainda há pouco nasceu da terra e em breve voltará a ela diante de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. Epa! Aqui temos uma novidade que não aparece nos livros mais antigos, os livros mais remotos do Antigo Testamento. No fim da vida, fulano prestará contas de sua vida. Prestação de contas. Lembrem-se do versículo anterior de sabedoria. Os poderosos serão examinados sem piedade. Então, me parece que a gente já caminha para o Novo Testamento e não falta muita coisa para, no Antigo Testamento, nesses livros mais recentes, nesses livros mais tardios, mais próximos de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ideia do pós-morte que comporta o vale da Gena, o fogo da Gena, o castigo eterno, o exame sem piedade, a vida eterna e
versículo 8, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. Eu penso que no Antigo Testamento era o que de mais importante nós precisaríamos abordar antes de entrarmos no Novo Testamento propriamente para tratarmos do inferno na Nova Aliança, principalmente nos discursos de Jesus, mas vamos ver também nas cartas dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, as epístolas católicas e o Apocalipse de São João. Terminamos então esse terceiro encontro. No quarto, já vamos entrar no Novo Testamento. Convido você a não perder essa aventura, esse excurso histórico bíblico, porque ele é importante para mostrar como se configura a doutrina do inferno, o ensinamento do inferno, nas duas etapas da história da salvação, a Antiga Aliança, a Nova Aliança. Um feliz domingo, com a graça de Deus, e termino rezando a jaculatória que Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Bom domingo! Até lá, se Deus quiser.